A gente chega agora com novidades no caso do empresário morto pela polícia militar dentro de uma delegacia, caso que aconteceu em São Paulo. O nome dele é Paulo. O Paulo tinha sido denunciado por violência doméstica, enquanto ele viajava com a Juliana. A Juliana se apresentou como sendo a esposa dele, com quem, inclusive, o casal teve um filho, tem um filho bebê. Só que aí, no meio dessa história, aparece a Samara, essa moça loira aqui, que também afirma ser a esposa do Paulo. Atenção, porque tem novidades nessa história e você vai saber agora em detalhes. A Samara, a mulher de quem ele não teria se separado no papel antes de se juntar com a Juliana. E é da Samara que a gente vai falar agora. A suposta esposa oficial, ela tem um passado de envolvimento com o crime organizado. E você vai entender na história que a gente vai contar para você agora. A mulher que chora após perder o marido já teve uma vida marcada por envolvimento com a criminalidade. Samara Cristina Pinheiro, de 49 anos, saiu de Manaus após descobrir a morte do marido Paulo Henrique Pinheiro e veio a Curitiba para lutar pelos bens do companheiro. Num passado não muito distante, Samara se envolveu com uma facção criminosa que age dentro dos presídios. Se intitulava como advogada do PCC, entrada de celulares dentro de cadeias públicas, informações privilegiadas e, por fim, nós temos uma informação concreta de que ela recebeu uma quantidade de substância entorpecente como pagamento de honorários advocatícios. Na época, ela e o marido foram detidos. Os dois cumpriram pena. Uma determinação da justiça fez com que agentes penais levassem o detento Paulo Henrique Pinheiro para visitar a esposa Samara. E por 4 horas, os dois se encontravam uma vez por mês para visitas íntimas. A notícia de que Samara tinha sido condenada em 2012 não foi surpresa para o seu advogado. A Samara é uma mulher casada, que já foi advogada, outrora, no passado, teve problemas dentro da advocacia, que não são tratados aqui por esse advogado, e que hoje perdeu seu esposo, o pai do seu filho, mãe de uma criança autista, que dedica-se com afinco para ser e fazer o papel de uma excelente mãe e que jamais vai aceitar qualquer tipo de ataque ou escárnio público. O senhor tinha ciência que ela teve presa por envolvimento com o tráfico de drogas? Nós temos algumas informações, mas essa prisão não se manteve. Fato é que ainda está sob a égide de uma revisão criminal. Samara perdeu o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Ela e o marido, liberados pela justiça, saíram de São Paulo e vieram para Curitiba. Aqui, segundo Samara, conseguiram recomeçar. Ele era meu chão, ele era meu companheiro, ele era o amor da minha vida, ele era tudo. Então ele nunca deixou faltar nada pra gente. Paulo devia mais de R$100 mil em aluguéis. Tinha até uma ordem de despejo do apartamento de luxo que morava em Curitiba. Para o advogado, tudo era uma estratégia para fazer com que Juliana acreditasse que Paulo não tinha mais dinheiro. E assim, ele conseguisse voltar para Manaus. Não existe nada que indique a falência. A questão que está sendo avocada relacionada ao apartamento, segundo a minha constituinte, a Samara, ele deixou de pagar algumas locações para que realmente fosse feito o despejo da pessoa que estava temporariamente convivendo com ele nesse apartamento. E é o que ele queria. Existem mensagens que dão conta dessa informação. Ele queria voltar para Manaus e permanecer com sua esposa. Falei com ele antes da morte dele, um dia antes. É porque ele já estava planejando ir para Manaus, para a gente viver lá e a gente reconstruir o nosso casamento. Ela foi na frente? Eu fui na frente, eu estava lá. O Paulo chegou a dizer que estava indo embora para Manaus? Não, nunca. Outra contradição é a BMW preta que estava com Juliana no dia da morte de Paulo. Juliana diz ser a verdadeira dona do veículo. Se fosse alguma coisa errada o meu carro, não teria o porquê eu andando tranquilamente na rua. Já a Samara diz ter provas que o carro foi adquirido com recursos do marido. Segundo a Samara, essa BMW foi comprada pelo Paulo. Acreditamos
que o Paulo comprou e talvez apenas deixou registrado em nome da Juliana. Samara insiste em dizer que Paulo era um empresário bem-sucedido e deixou muitos bens. Eles trabalham, têm empresa, trabalham com transportes dentro do país e internacional também, e tem recursos para ter uma vida com qualidade de vida. Em todos os estados da federação nós tivemos indicativos que apontam a propriedade de 18 veículos, considerando que no Paraná são 2. A Juliana é empresária, era sim esposa da vítima, do falecido, tá? Ela tem um filho com um falecido, inclusive, ainda está em estado de luto, e mesmo estando em estado de luto, aparecem outras pessoas que já não mais participavam da vida da pessoa falecida, da vítima, exigindo bens, exigindo patrimônio. Primeiro, não é o momento. Segundo, quem decide alguma coisa ou deixa de decidir é a justiça. Paulo, Samara e Juliana têm filhos em comum. Uma história que ainda vai ter muito o que falar. Samara, que essa loira foi aquela que a gente mostrou que foi proibida de entrar no apartamento do Paulo, no Moçunguê, aqui em Curitiba. Ô Tiago, uma coisa que as duas concordam é que a morte do Paulo dentro da delegacia é algo muito misterioso. E que não foi esclarecido ainda, né, Furlan? Aliás, eu recebi a informação lá de São Paulo, porque quando o Paulo vai, a delegacia recebe o telefonema da Juliana, pedindo que ele a buscasse, depois dela procurar a polícia, e ele chega lá e há essa discussão, que ele foi abordado por 4 policiais militares. Um desses policiais militares que participa, né, um policial que participa da abordagem, esse policial, ele é campeão lá no estado de São Paulo de jiu-jitsu. O cara é faixa preta, o cara manja ali da questão da arte marcial. E ele teria utilizado a arma de fogo, disparo para imobilizar o Paulo Henrique. Inclusive são, segundo as informações, pelo menos 5 tiros que acertaram o Paulo. Um deles, inclusive, pelas costas. Houve a solicitação tanto do advogado da Juliana, a suposta, né, amante ou atual mulher, como também do advogado por parte da Samara. Eles pediram as imagens das câmeras corporais dos policiais. Essas imagens não foram disponibilizadas. A delegacia onde o Paulo acabou sendo baleado é uma delegacia que tem câmeras de monitoramento por toda a delegacia. E essas câmeras, também essas imagens, não foram disponibilizadas tanto para a defesa, não chegaram essas imagens. É o que os advogados prometem, inclusive, ir até a São Paulo para buscar essas imagens, para ter mais detalhes em relação ao que aconteceu. A gente vê nesse triângulo amoroso que tem uma mulher que é casada legalmente no papel e diz que o marido é um marido que tem posses, que tem dinheiro, que tem condição financeira, e tem a atual companheira, como queira, dizendo que não, que ele não tem absolutamente nada, que ele estava quebrado, que ele não tinha dinheiro. Aliás, parte desse dinheiro teria vindo, inclusive, pelo menos é isso que informa algumas pessoas, de problemas com o passado. E a gente foi atrás e descobriu tanto que Paulo como Samara já tiveram envolvimento com a criminalidade, já estiveram presos. A Samara perdeu, inclusive, o direito o registro dela na Ordem dos Advogados do Brasil, segundo denúncia que foi apresentada à polícia na época, acusada de envolvimento com o tráfico de drogas, de levar celulares para presos. Ela chegou a ser presa. E aí tem uma história curiosa, viu, Furlan? No meio disso tudo, Samara presa num presídio, o Paulo preso em outro. A justiça concedeu que o Paulo pudesse sair do distrito onde... É só no Brasil que acontece isso. Ele saía do distrito dele, da prisão dele, e ia até o presídio onde estava a Samara para encontros íntimos. E isso consta também no processo. Uma situação que cada vez mais chama a atenção, hein, Furlan? A gente está vendo esse tipo de comentário que você fez, eu fico pensando o seguinte, como é que pode... Isso para mim é novidade, viu, Tiago? Eu não sabia disso, não.
que o sujeito saiu do sistema prisional para fazer uma visitinha íntima para a mulher. Isso aí você me pegou de surpresa, eu não sabia desse caso. Eu tenho certeza que o povo vai ficar indignado. Consta no processo lá, a gente estava verificando o processo, consta que uma viatura, imagine você, Furlan, uma viatura teve que escoltar o Paulo Henrique Pinheiro da delegacia, do presídio dele, para ir ao presídio onde está a mulher, para os dois se encontrarem. E isso consta lá diante do processo todo em que a gente vai, a cada dia que passa, recebendo novas informações. E é claro, esse caso ainda está muito longe de ser finalizado, Furlan. Olha, eu não consigo acreditar. Não, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Isso tudo custeado com o dinheiro dos nossos impostos. Quer dizer, o pessoal não tá num resort para fazer festinha íntima. Tá preso. Segundo a justiça, o entendimento é que deve permanecer preso. E aí existe esse benefício de sair da prisão com escolta policial para poder se divertir com a mulher na prisão, para poder fazer aquilo que você já entendeu muito bem o que estava fazendo, um sapé caiaiá, como dizia o nosso amigo Marcelo antigamente. É inacreditável, cara. Não, Thiago, posso falar? É uma vergonha. Eu imagino o nível de chacota que esse tipo de benefício vira lá para fora, para quem mora em outro país. Fala, não é possível. E a gente conversou com a mãe do Paulo. A gente entende esse momento sensível para ela, até porque o Paulo era para ela um filho, a gente entende, mas ela preferiu não falar, porque ela disse que uma outra emissora sapateou em cima do caso, dizendo algumas inverdades, das quais ela disse que foram muito erradas. Em razão disso, ela prefere não falar mais. Então a gente respeita esse momento dela. Thiago Silva, obrigado.